Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. O podcast, como diz o nosso amigo Tiago aí, que hoje infelizmente não está conosco, né? Mas é o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Muito bem, hoje à noite aqui, que a gente está gravando, né? Você está nos escutando aí, talvez em outro horário do dia, mas a gente quer dar as nossas boas-vindas para você, né? Você tem nos acompanhado, tem escutado nosso podcast, mais especialmente ainda se é a primeiríssima vez aí que você conecta no nosso canal aí do YouTube, ou na nossa conta aí do Spotify, né? Ou na Amazon, enfim, está nos escutando. Então, nosso muito obrigado por você ter conectado aqui conosco. Então, fica com a gente até o final desse podcast, porque você vai aproveitar. Eu tenho certeza que você não vai deixar de ter muitos insights bons aí em cima do tema que nós vamos discutir hoje. O tema de hoje é um tema bastante, emergente, tá certo? Porque nós estamos falando aí de algo que é factual, algo que aconteceu nos últimos dias e realmente é uma das coisas, se não a mais noticiada do mundo, né? Que é o falecimento aí do Papa Francisco, né? Nosso vizinho aqui, da gloriosa Argentina aqui que fica ao nosso lado. E quais são as implicações disso? O que a gente pode analisar assim previamente do legado do Papa Francisco até agora? Olhar isso também sob uma perspectiva geopolítica, as questões aí sociais e políticas envolvidas. E mais do que isso, o que nós podemos esperar aí do conclave, o conclave que vai realmente eleger aí o próximo Papa, né? Próxima vez aí que sair fumaça branca lá pela chaminé famosa, a chaminé mais famosa do mundo, aí, talvez até mais do que a do Papai Noel, a chaminé do Vaticano que vai emitir aí, quem sabe mais cedo ou quem sabe mais tarde, a fumaça branca, tá certo? Então, para falar sobre esse assunto turbinado, nada mais, nada menos aqui do que, ou ninguém mais, ninguém menos, né, do que o nosso grande amigo Rômel, né? Rômel Rezende está aqui de novo aqui conosco. Boa noite, Rômel, seja muito bem-vindo. Opa, grande Alex, boa noite a todos os amigos que nos ouvem aí, tamo junto. Bacana. O Rômel, você vai ter a oportunidade de conhecer o Rômel aí, ao vivo não, mas a cores. Lá no nosso canal do YouTube você pode procurar os podcasts que nós gravamos em vídeo, tá certo? O Rômel participou com a gente aí, fez um bate-bola muito legal lá no YouTube. Então você procura o canal lá, Cientistas Adventistas, né, e você vai achar o vídeo. Né? Se você não quiser assistir o vídeo, não fizer questão, você tem o áudio também desses podcasts que estão tanto no YouTube quanto no Spotify, tá certo? E na Amazon por consequência também. Então você pode nos ver, ou então, né, se a nossa paisagem não for tão agradável assim, você pode apenas nos ouvir, né? Porque o nosso interesse aqui, com certeza, é trazer informação, né, e não, simplesmente dar o ar da nossa graça aí através das imagens da internet. Não, é isso aí, tive esse privilégio de participar da versão em vídeo, né? Não é lá essas coisas de aparência, né? Mas foi uma boa experiência. Não, mas você conseguiu enganar uma boa moça aí, né? Com a sua aparência. Pois é, há uma esperança, né? A gente não é tão sem sorte assim, né? Com certeza. Legal. É isso aí, a gente fica feliz aqui, Romeu, que você está de volta aqui com a gente, né? Você tem contribuído, né? Não só no nosso podcast, mas lá nas nossas discussões aí entre o grupo de cientistas adventistas, né? Sempre com, informações sempre muito bem pontuadas aí de geopolítica e etc e tal, né? Só relembra pra gente aqui um pouquinho, pro nosso ouvinte, né, qual que é a sua formação, que assim, a gente tenta trazer opiniões aqui de pessoas que têm, realmente um gabarito, né, que tem condições de estar emitindo uma opinião informada, que o máximo possível que a gente consegue, a gente traz aqui para você. Então, Romeu, conta rapidamente aí, né, não em muitos detalhes seu currículo, senão a gente esgotaria o podcast aqui só sabendo aí da sua grande carreira, né, tanto acadêmica quanto profissional, mas aquilo que você achar que é mais relevante aí para esse momento, por favor, compartilhe conosco. Beleza. Bom, eu tenho uma formação assim um pouco diferente, né? Meio mista e híbrida e eclética. Eu sou teólogo, né? Sou formado em teologia pelo Seminário Adventista do Barril, trabalhei 8 anos como pastor no Nordeste, depois eu deixei o ministério, retomei uma faculdade que eu havia começado antes, teologia, pela administração, terminei aqui na Universidade de Brasília, onde eu fiz também o mestrado, no qual nós compartilhamos algumas disciplinas, né, que nos conhecemos lá, inclusive, e aí também, agregando a isso, quando eu saí do ministério, eu me tornei concurseiro, né,
e o meu concurso prioritário naquela época era o concurso do Itamaraty. Então, eu estudei, fiz a prova do Instituto Rio Branco durante 9 anos. Isso é quase que uma faculdade paralela, assim, porque são conteúdos muito abrangentes, especialmente de política internacional. Então, nesse período, eu estudei praticamente várias coisas teóricas e de atualidades e tal, e fiquei bem próximo mesmo desse mundo da política internacional. E depois vim parar aqui na Câmara dos Deputados. Então, a minha formação é justamente entre a religião e a política, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, né? Então, para mim aqui tá bem confortável, estou me sentindo dentro, estou me sentindo em casa. Legal, Romeu. Olha, muito bacana. Realmente a gente se conheceu, né, até através desse notebook que eu estou usando agora para gravar o nosso podcast aqui, que eu acho que tinha uma pastinha, alguma coisa assim, JA, daí eu fui fazer uma apresentação na nossa aula e você perguntou, cara, você é adventista? Eu disse assim, mas como que você sabe, cara, assim, né, o que que é? Aí ele disse, não, é que eu vi uma pastinha ali, JA e tal. Eu disse, sim, assim, enfim, né, e o Romeu aqui é um líder jovem, né, tem feito um trabalho maravilhoso aqui com os nossos jovens e bravadores aí na Igreja Central e em muitos outros lugares. E foi justamente numa disciplina de administração pública com a professora Suilan Midlege, né? Exatamente. Que é uma grande pesquisadora aí com renome Com certeza. nacional e internacional aí na área de administração pública. E Sim. é uma área, né, ali na época eu já estava fazendo meu doutorado, mas no mestrado eu também tive uma formação sólida, né, na parte de administração pública lá com o professor José Francisco Salme, né, o Francisco Gabriel Heidmann, a professora Esther Menegasso também, né. Então, A UNB é só fera, cara. pois é, não, mas esse caso aí era lá na UDESC, né, lá no Sim, de Santa Catarina. a Sim, Escola sim, Superior sim. de Administração e Gerência lá da Estadual de Legal. Santa Catarina, né, na época. Legal. E aqui com a Suilan também foi muito legal, assim, eu gosto muito da área da pública, sabe, a administração pública me abriu os olhos, e eu acho assim, queria destacar para você que está escutando a gente, é raríssimo você ter um pesquisador, você ter uma pessoa com a formação mista em teologia e política, alguém que tem uma tarimba acadêmica para poder estar falando desses dois mundos, porque você pode um ou outro, né? Assim até não é tão raro você achar. Agora, achar as duas formações integradas, né, em uma pessoa só, então a gente fica só imaginando que correlações são possíveis, né, de serem feitas com isso. E olha, eu acho que ninguém melhor aqui para estar falando do que o Romeu nesse sentido aqui de a gente estar analisando realmente esse momento, né, que é um fato histórico, indubitavelmente, né, que é aí esse momento de transição papal uma vez mais, né. E o tempo passa rápido. Eu estava lembrando quando o Papa, né, Bento XVI renunciou e aí o Papa Francisco foi eleito, né, foi escolhido. Eu ainda estava lá em Santa Catarina, né, e assim, realmente foi um impacto, né, principalmente de saber que o Papa era argentino, né, então assim, aquilo foi, até a gente que não é católico, a gente ficou assim, consternado, né, essa rivalidade aí, às vezes nem tão saudável entre Brasil e Argentina, mas brincadeiras à parte, e realmente o Papa Francisco foi uma pessoa marcante, né? A gente pode ou amando ou odiando, acho que ninguém pode discordar que realmente foi uma pessoa que marcou a sua época, né? Então, assim, Romeu, o que você pode dizer assim de características do Papa Francisco? O que ele trouxe de inovações? Por que, digamos, o pontificado dele foi algo assim que merece uma análise nossa, né? Se você puder trazer para a gente a sua percepção sobre isso. Uhum. Você falando aí sobre 2013, né? Realmente já foram 12 anos de pontificado. Parece realmente que foi ontem, né, para nós brasileiros. Foi ao mesmo tempo assim um choque, uma surpresa, mas também algo interessante, né? Foi o primeiro Papa latino-americano e ele trouxe uma visão assim diferente do que se estava acostumado, porque ele vem de uma vivência muito próxima ao povo, né? O cardeal Jorge Bergoglio trabalhava em Buenos Aires muito ligado a populações periféricas, a vários trabalhos sociais, então ele era um homem muito envolvido com essa ação social. E aí ele se torna o Papa, que é um cargo misto, né? O Papa é um líder religioso, mas ele também é um líder político, né? Nós, como adventistas, temos toda uma visão assim, a respeito do papado, da instituição católica, enfim, mas aqui a gente precisa fazer uma análise mais técnica, né? Mais do que simboliza isso daí no mundo real, no mundo profético que a gente tanto gosta de analisar. Nesse sentido, o Papa exerce uma influência sobre uma instituição com mais de 1 bilhão de membros ao redor do mundo, uma influência espiritual muito forte,
E ele vem de uma linha considerada mais progressista dentro da Igreja Católica, né? Buscando, assim, de certa forma, questionar, até mesmo desafiar algumas coisas tidas como dogmas sensíveis, não só no mundo católico, mas no mundo religioso como um todo, né? Temos como o casamento homossexual, a convivência com outras religiões, né? Ele se envolveu muito em atividades de aproximação com outras religiões e no âmbito espiritual uma função mais social da igreja e alguns achando até que ele trouxe uma aproximação assim meio que excessiva, né? As visões mais conservadoras dentro da igreja acharam que ele trouxe uma espécie de, sem inserir essa palavra, mas uma evangelicalização, transformando a igreja católica com a cara mais próxima aos evangélicos e aos protestantes. Então, nesse sentido da liderança religiosa e da liderança política, ele foi realmente assim, diferente, né? O que se pode dizer desde o início, desde o fato também de ele ser um jesuíta, né? O nome que ele escolheu, a gente já vinha com papas assim, de numeração que foram João 23, Bento 16, né? Que vinham trazendo referências a tradições seculares, milenares, católicas, né? E ele vem com Francisco. A referência de Francisco é de um homem simples que viveu ali entre pessoas humildes, né? E ele procurou trazer essa visão. Do ponto de vista político, muitas pessoas olhavam para ele também como progressista, mas no sentido político isso traz uma visão de um posicionamento mais à esquerda. Alguns diziam o Papa comunista, não sei o que e tal, né? Algumas visões assim mais enfáticas e até certo ponto meio exageradas. Obviamente que dentro de uma instituição tão colossal quanto a Igreja Católica, é muito difícil qualquer guinada de transformação, de mudança, de reforma, que seja mais intensa, né? É um transatlântico difícil de se mover. Mas ainda assim, ele conseguiu trazer um pontificado bastante marcante, bastante diferente, e que, tanto do ponto de vista religioso quanto político, a gente percebe várias características próprias, assim, que o marcaram muito, e que, com certeza, esse legado agora entra em discussão, né? Quando o Papa fizer agora a escolha de um novo pontificado. É meio que uma espécie assim, de avaliação, né? Esse caminho mais reformista, mais progressista vai continuar assim, ou se haverão, não mudanças, né? Porque ele era o que estava propondo mudanças, se essas mudanças vão continuar, ou se vai haver uma retomada de um caminho mais relacionado à tradição, aos caminhos meio que a igreja vinha seguindo no pontificado anterior do Bento XVI, que era um papa conservador, né? O cardeal alemão Joseph Ratzinger era um presidente da congregação da doutrina da fé, que era meio que a herdeira da Inquisição, né? Então era aquele defensor, aquele apologeta ali, aquele defensor da tradição e tal. E o Francisco trouxe uma visão completamente diferente. Se a gente for andar um pouquinho, algumas décadas mais recentes, a gente vai ao pontificado de João Paulo II, que foi o Papa ali na época da Guerra Fria e tal, que também teve algumas implicações políticas. Então, sempre o papado vai ter essa coisa da visão do que envolve no mundo da política, do que envolve na questão eclesiástica, né? A Igreja Católica está nesse meio caminho aí com todas essas influências no mundo secular, e a gente pode ver isso muito claro no pontificado de Francisco, e agora vamos ver esse conclave também, sempre com essa visão de para que lado vai. Bom, assim, eu acho que você destacou ali logo no início algo que é muito importante, marcante aí no pontificado do Papa Francisco, né? Que é esse compromisso dele com a humildade, né? Então eu lembro que quando ele foi eleito lá em 2013, inclusive poucas semanas depois eu estaria me mudando para Brasília naquele momento, então me marcou bastante, né? Uma das primeiras coisas assim que foi notório, que repercutiu no mundo todo, foi que ele decidiu não usar uma cruz de ouro, né, que é uma cruz aí papal, e ele passou a usar então uma cruz de ferro, né, assim, justamente com aquela questão assim de, olha, esquece esse negócio aqui, né, esse excesso de formalismo, esse excesso a opulência, né, o pessoal tem usado inclusive essa palavra, né, opulência, assim, essa projeção assim de riqueza, de poder, de prestígio, de luxo e tal, né, e ele vai para um caminho bem diferente. Então a própria escolha do carro, né, que ele iria usar e tal, e agora por fim, né, ele começa o pontificado dele com essa simbologia mais humilde, e ele termina também da mesma forma, porque ele dá instruções muito claras de que ele não queria um mausoléu, ele queria simplesmente um túmulo simples, né, em que o corpo dele fosse sepultado e tivesse ali a inscrição, né, de que ali era o Papa Francisco que estava sepultado. E eu acho que isso é muito simbólico. Não foi enterrado no Vaticano, né? Ele quis ser enterrado fora do Vaticano. Pois é, ainda tem isso, né? Então, assim, você vê assim que tem
eu acho que isso é uma questão assim, meio que é ponto de consenso entre conservadores e liberais, né, dentro das igrejas de maneira geral, que é a questão assim, de você evitar, né, o desperdício, a ostentação e tal. Então, mas ao mesmo tempo ele também foi um papa muito controverso, né, porque hoje, até hoje, você tem um segmento, né, até o falecimento dele, um segmento aí que não aceitava essa nomeação dele, né? Então, o pessoal dizia assim, olha, eu acho que até tinha um nome para esse movimento, se eu não me engano, era alguma coisa tipo assim, sé vacante, alguma coisa assim, né? Ou seja, a sé, né, a administração da igreja tá vaga, ela não foi preenchida, né? Porque justamente eles não aceitavam a presença do Papa Francisco, né, ou do Bergoglio ali, então, como o Papa, eles não reconheciam o papado, né, ali nesse momento. Então, assim, por que A expressão de ser vacante é justamente no momento em que o Papa morre, né? Exato, Aí bem o colocado. Camelinho, que é o responsável, ele fala, só falando, ao dizer ser vacante, ele está dizendo assim, continua morto, esse que entrou aí, continua vendendo o cupom. O Papa né? tá morto, né? Pronto. O Papa tá Exatamente. morto. Ele nada é a mesma coisa. Realmente é uma crítica muito forte. É isso mesmo, assim, e por que isso tudo, tá? Porque, enfim, a gente já vive num momento de polarização desde, assim, Romeu, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, num sentido lato sensu, a polarização vem pelo menos desde a época de Cristo, né? Que você tinha os fariseus e os saduceus, né? Os fariseus seriam os conservadores, os saduceus seriam os de tendência mais liberal. Obviamente, Jesus e ainda havia outros a mais, né? Sim. Haviam essênios, haviam várias linhagens, obviamente essas duas as mais relevantes, né? Que são as citadas nos evangelhos, né? Exato, você vê disputas políticas milenárias aí, realmente. Então assim, isso vem, vamos dizer assim, vamos chamar desde, eu não vou dizer desde que o mundo é mundo, mas há alguns milênios atrás, né? Agora isso assim, eu acho que é consenso também de todos que essa polarização, ela acentuou muito aí, né? Depois, principalmente ali depois do 11 de setembro, Primavera Árabe, eu acho que catalisou esse processo, e aí mais recentemente aí com os governos, né, de uma linha mais de extrema direita. Então, é natural que isso acabe sendo transportado também de uma forma ou de outra para o mundo religioso, que é justamente o que a gente tem visto. Agora, sim, parece que mais do que ser transportado para a arena religiosa, parece que tem até um protagonismo da religião nesse embate, né? E dentro desse contexto todo, o Papa Francisco, ele acabou sendo visto, né, por uma grande quantidade de pessoas como um Papa liberal, como você trouxe muito bem aí, um Papa... vamos chamar assim, Papa comunista, né? Até falaram aí com um tom jocoso, né? Sim. É o Papa comunista, por quê? Porque justamente, né, ele procurava romper com algumas tradições, né? Que eu acho que a tradição é algo que é um dos ideários muito presentes aí nos movimentos aí de direita, né? De extrema direita, alguma coisa assim, e ele rompe. Então isso aí, com certeza, é muito mal visto, né? Quando você chega com rompimento de tradições. E a gente não precisa ir para a Igreja Católica, basta olhar a Igreja Evangélica, né? Quando você procura romper uma tradição, ainda que ela não seja bíblica, ainda que ela não tenha muito uma lógica, é a tradição pela tradição, isso gera resistência. Agora, o que eu acho interessante, como nesse sentido, é assim, né? Isso vem de uma análise, na minha opinião, isso é apenas a minha opinião, vem de uma análise muito superficial, porque as coisas são muito mais complexas, a gente poderia ficar aqui, talvez fazer um programa específico só para falar sobre essa temática, né? Mas a Igreja Católica, ela é mais antiga do que a divisão entre direita e esquerda, primeiro para começo de conversa. Ela é bem mais antiga do que isso, né? Antes de existirem as expressões esquerda e direita, a Igreja Católica já existia há muitos séculos, né? Ponto. Então, assim... esquerda e direita é a Revolução Francesa, né? Século XVIII. Perfeito, é isso aí. Muito recente. É muito recente ali e tal, então, assim, aqueles ideários, né? Daí você vem ali o Montesquieu, Robespierre, aqueles filósofos todos ali, daí depois vem o Marx, né? E bebe muito disso ali, o Rousseau, né? E por aí vai. Então, cara, isso aí, a Igreja Católica já tinha voltado umas 50 vezes e... Várias vezes. Então, assim, dizer, o Papa era comunista. Cara, calma lá. Não é bem assim. Então, assim, até para sustentar um pouco do que eu tô falando, lá no início do pontificado do Papa Francisco a controvérsia foi sentido oposto, tá? Porque você sabe que a Argentina, assim como o Brasil, ela passou por uma ditadura militar, tá certo? Teve um golpe militar e houve críticas muito duras ali, né? Ali pelo início dos anos, ali quando ele foi realmente eleito Papa,
de que ele seria um papa que teria apoiado o regime militar. Né? Isso aí também foi desmentido e foi afirmado, e é um debate que parece que não se encerrou até hoje. Mas assim, o fato é que ele foi visto, inclusive, como apoiador do ultraconservadorismo, por um tempo, né? Você vê como é complexo, né? Sim, você teve ali o golpe militar, daí o que aconteceu? A Igreja Católica apoiou aquele movimento, e ela dialogou, assim como aconteceu no Brasil também, com o regime militar. Foi toda a Igreja Católica? Logicamente que não, a Igreja Católica é muito grande, tem muitas vertentes ali dentro e tal, né? Mas, assim, institucionalmente teve, sim, né, essa relação aí. Agora, o que acontece? Alguns padres na Argentina, vários deles ali, estavam associados aos movimentos de resistência contra o golpe militar. É que ele foi visto, inclusive, como apoiador do ultraconservadorismo, por um tempo, né? Você vê como é complexo, né? Sim, você teve ali o golpe militar, daí o que aconteceu? A Igreja Católica apoiou aquele movimento, e ela dialogou, assim como aconteceu no Brasil também, com o regime militar. Foi toda a Igreja Católica? Logicamente que não, a Igreja Católica é muito grande, tem muitas vertentes ali dentro e tal, né? Mas, assim, institucionalmente teve, sim, né, essa relação aí. Agora, o que acontece? Alguns padres na Argentina, vários deles ali, estavam associados aos movimentos de resistência contra o golpe militar, tá certo? Então, em algumas regiões lá de Buenos Aires lá e tal, existiam movimentos, eu não sei se isso chegava a ser uma coisa organizada, a ponto de ser uma contra-insurgência, uma guerrilha, alguma coisa nesse sentido, tá? Assim, confesso que eu não tenho esse conhecimento histórico aí para dizer que nível de organização, mas o fato é que padres apoiavam esses movimentos contra o golpe militar, né? Enfim. Aí o que acontece? Vários desses padres aí, eles, quando viram que o regime militar estava vindo com força para reprimir, né, essas resistências, eles acabaram buscando aí a administração da igreja, buscando apoio, inclusive para tentar fugir da Argentina, buscando alguma forma de proteção, porque ali a gente sabe, né, que a ditadura argentina, talvez até pior do que no Brasil, ela torturou, ela fez gente desaparecer, tinha os famosos voos da morte, que o avião decolava, ia para o oceano e eles jogavam o cara de lá, obviamente sem paraquedas, né? Então, e os padres estavam na mira dessa máquina. E o que acontece lá na Argentina, nesse momento? Nada mais, nada menos do que, né, o Jorge Bergoglio estava lá como, eu não lembro qual que era o cargo que ele ocupava naquele momento, mas era alguém que tinha autoridade, né, tanto para prender quanto para soltar, ou para ajudar, né, e ele se refreou de ajudar, ele não ajudou, né, e aquelas pessoas, então, sim, foram perseguidas, passaram por algumas poucas e boas, e até aí o material que eu estava consumindo aí falava de 2 deles especificamente, que foram perseguidos, não morreram, né, não morreram aí pelo regime militar argentino, mas um deles parece até que foi exilado, morreu no exílio, alguma coisa assim e tal, né, passaram aí por perseguições. E ele, o Papa Francisco, então, né, ele foi duramente criticado lá no início, né, do ministério dele, porque ele foi visto, né, ele foi identificado como alguém que lavou as mãos para e até de certa forma participou daquela cúpula que apoiava o golpe militar na Argentina, né? É claro, depois disso parece que eles viram, né, assim como foi com o nazismo lá nos anos 30 lá, eles viram que, né, que com o regime militar o buraco era mais embaixo, aí parece até que a Igreja Católica se reposicionou e tal, e meio que ajudou as pessoas, né, que estavam sendo perseguidas e tal, mas principalmente teve um momento ali que isso aconteceu, né, e isso aí virou contra o Papa Francisco e tal, e gerou uma série de confusões aí. Mas por que eu estou trazendo isso? É só pra gente entender, sabe? O Papa é comunista, cara. Isso, assim, a gente tem que aprender a ver que as coisas, assim, não são, a maior parte das coisas não são tão simples, né? A gente precisa cavar mais. Será que é mesmo? Por que você está falando isso? Né? Tem argumentos contrários, tem visões contrárias, né? Então, assim, não dá para botar um rótulo, né? Esse aqui é o Papa comunista, é o Papa socialista, é o Papa de esquerda, não é assim.
Eu duvido que exista realmente alguém no papado até hoje que tenha sido um papa no sentido amplo da palavra de esquerda, né? Mas assim, eu já falei demais agora, Romeu, eu trouxe aqui, tentei trazer a minha contribuição, agora eu queria ouvir de você. Como é que você enxerga essa questão? O papa era comunista mesmo, né? Era isso aí? Ou tem alguma outra coisa que de repente possa explicar esse comportamento aí, que alinha muitas vezes, sim, alinha o discurso, né, da Igreja Católica com o discurso progressista, né, os movimentos de esquerda aí na área política? Uhum. Bom, eu acho que um ponto que você colocou, ele é meio que a chave para interpretar isso daí. A gente entender esse momento histórico que a gente está vivendo, é, de um certo ponto, desde o final do século XX até o que marca praticamente a virada do século XX para XXI, que é o 11 de setembro, né? Alguns teóricos aí, historiadores, intelectuais, falam que o 11 de setembro é o final do século XX e o início, provavelmente, do século XXI. Isso gerou o quê? Gerou muita xenofobia, né? Muitas pessoas assim contrárias ao estrangeiro, gerou um choque cultural muito mais intenso entre cristianismo e islamismo, né? Se consolidou aquela visão, os islâmicos são todos terroristas e tal, muçulmanos vêm para o mal, para invadir e tal. Isso intensificou também o crescimento de muitas visões antiglobalistas, né, de uma extrema-direita nacionalista se fechando para isso. E aí a gente faz um pulo histórico já para esse ano, né? A gente vê essa guerra de tarifas e tal, e Trump, China, e não sei o que, retaliações e tal, é cada um se fechando no seu. E nesse meio, um líder religioso que já não tem mais a relevância política que teve em outros tempos, né? Que o Papa tirava e colocava reis, influenciava muito, mas que ainda é uma liderança que tem a sua influência no mundo político, e ele trazendo essa visão de que a gente precisa se abrir para receber os imigrantes, a gente precisa conversar mais, ter um diálogo interreligioso com os muçulmanos, a gente precisa ampliar essa visão global, estender a fraternidade a todo mundo. Ele, em algumas ações de cunho político mesmo, né, ele expandiu, por exemplo, o cardinalato, né, pelo mundo inteiro. Então, hoje, você vai ver agora no Conclave, não tem mais maioria de cardeais europeus, a maioria de outros lugares do mundo. Ele tornou a igreja realmente mais global. Ele espalhou mais cardeais pela América Latina, pela América do Norte, pela Ásia, pela África, né? E a E maioria tudo desses caras que hoje tem poder de voto lá no conclave foi ele que nomeou, inclusive, foram né? nomeados por ele, quase cerca de 80% do colégio eleitoral, porque são 200 e poucos cardeais no mundo, mas os que têm mais de 80 não participam, né? Eles até podem ser eleitos, mas eles não têm voto. Então tem, se eu não me engano, 130 e poucos que votam, e desses 80% mais ou menos foram nomeados por ele. E Então 7 são, brasileiros, assim, né, nesse total aí. 7 brasileiros estão lá, não é o número de brasileiros que já estão por lá, né? Então, desse ponto, e a gente vive isso aqui no Brasil também, né? No Brasil você tem essa polarização, e se você tem alguma posição um pouco diferente do outro, você é rotulado ao lado contrário daquele que está te rotulando, né? Então, se você está conversando com alguém mais à direita, mais extremo, assim, e você tem alguém em relação a essa marca que se tentou colar em relação ao Papa, dessa polarização que existe entre direita e esquerda, de dizerem, esse Papa está defendendo o imigrante, o muçulmano que quer vir colonizar culturalmente a Europa, ele está defendendo os globalistas, né, e tal, ele está com a visão aí de acabar com a cultura judaico-cristã, né, e aí se colocou essa coisa em cima dele. Mas como é que você pode rotular de comunista, esquerdista, o que quer que for, alguém que está numa instituição milenar, como a Igreja Católica, né, mantendo as bases culturais, eclesiásticas, né, a questão do sacerdócio, a questão do celibato, várias coisas em que a Igreja Católica está numa bolha conservadora. Como você mencionou, participou de vários movimentos políticos aliados à direita. É muito difícil essa questão de você querer ficar preto no branco, né? Isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo. Ele pode ter tido algumas posições progressistas, algumas posições um pouco diferentes, mas você colocá-lo dentro de uma caixinha e dizer assim, este Papa aqui é um Papa comunista, né? É muito difícil, né? Você vai ter que ignorar vários outros aspectos que precisariam ser considerados numa análise minimamente razoável, né? E fica isolado em alguns pontos relacionados a toda essa polarização que existe ultimamente, né? Então ele vem de um perfil de periferias, de minorias, de várias coisas alinhadas a uma análise mais esquerdista, progressista, mas ele também está num contexto muito conservador, muito ligado também aos nacionalismos, às posições mais à direita, enfim, e essa dificuldade de você colocar
dentro de caixinhas pré-definidas, né? Ele pode ter tido algumas atitudes mais à esquerda, mas é muito difícil fazer essa análise, essa avaliação de uma forma tão pura, assim, né? De colocar dentro de uma análise que se torna algo muito limitado, né? Eu queria só fazer um comentário aqui em cima da sua fala, Romeu, porque o que acontece, Sim. né? O pessoal fala assim, né, você trouxe lá, ele aceitou o casamento gay, né? Na realidade, Uhum. ele não aceitou o casamento gay. É, O que ele fez ali foi o seguinte, ele disse, olha, os gays passam a ser, digamos assim, bem-vindos na Igreja Católica, né? Eles não vão ser exato, né? Só, excomungados, né? Não vão ser, exato, não vão ser exato. humilhados em público, né? Ou É, mal-vindos na igreja e tal. Mas a igreja tentou continua não humanizar um aceitando pouco isso, mais o né? tratamento, lógico, exatamente. É E isso outra coisa, a aí. questão do aborto, que é outra grande pauta, né, dos movimentos progressistas aí, a igreja Uhum. não continua não tolerando o aborto, mesmo, né, É, sob a mão do Papa Francisco, ele também você vê não da se mesma moveu forma. nada. Até o pessoal mais à Exato. esquerda cobrava ele, né, queria um posicionamento aí mais Uhum. claro e tal, mas ele se recusou. Então, Sim. assim, hoje até estava escutando uma analista política aí falando, ela disse assim, que a igreja católica não mudou um único dogma, né, Uhum. Isso debaixo aí. do pontificado do Papa Francisco. Então, assim, Rome, não sei se você concorda comigo, me parece que às vezes essa questão do Papa comunista, ela surge num contexto de algumas pessoas tentarem justificar uma leitura escatológica, né, Uhum. do cenário atual, em que coloca não a Igreja Católica, né, no papel aí escatológico dentro da escatologia adventista, mas tenta colocar a política nessa escatologia. Né? Então Uhum. parece que a preocupação não é posicionar a Igreja Católica na escatologia, mas sim trazer um elemento novo que não faz parte, né, do historicismo, né, da Uhum. escatologia adventista, trazer um elemento novo que seria a política para dentro dessa escatologia, para justificar Uhum. por que eu não tenho que ser de esquerda, né? Porque não é Sim. porque isso está associado, né, com a Igreja Católica e tal, 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 e aí já entra tudo aquilo que a gente conhece da teologia do grande conflito. Né? Então, assim, me parece que assim eu estou tentando achar uma outra expressão, mas meio assim, é meio que você dá um shape, né, na leitura do cenário para caber dentro de uma tese política, né, que infelizmente contaminou tudo, né? E assim, eu estou falando isso Exatamente. porque eu não gosto dessas pessoas, não, pelo contrário, eu tenho grandes amigos aí, Uhum. inclusive que acabam, uma vez ou outra, defendendo esse tipo de coisa, né? Embora eu discorde, já pessoalmente aqui eu tenho uma visão bem diferente disso, né, e tal, mas assim, é uma leitura que a gente não pode tapar os olhos, é algo que está acontecendo ao nosso redor. E o nosso ouvinte aqui que está nos escutando agora, com certeza já escutou alguma coisa nesse sentido também. Né? Então, o que eu estou trazendo aqui, né? Olha o outro lado também. Olha tá, tudo bem, tem argumentos para falar que o Papa Francisco era comunista, como o Romeu trouxe aqui muito bem. Sim, tem muitos aqui, né? Para falar que ele tinha discursos aí que alinhava com a esquerda. Mas, É isso. Algumas posições isoladas, né? pois é, agora sim, vamos olhar os argumentos contrários também, né? Porque Hum. a ciência é feita disso, né? É uma ciência que você apresenta só evidências que favorecem a sua tese e não o contrário não é ciência, isso se aproxima da política, né? A ciência não é assim, a boa ciência ela tem que analisar, inclusive, e trabalhar para provar que o seu próprio argumento está errado, né? Porque isso robustece a ciência, né? Então acho que é mais ou menos isso que a gente tem que tentar fazer. Né, e manter aquela postura assim aberta, assim, tipo, poxa, será que eu estou errado? Né? É sempre aquela dúvida saudável que a gente tem que ter, né? De estar aprendendo, né? De estar vendo com uma visão diferente aí e tal, né? Então é mais ou menos essa linha que eu trago, né, Romeu? Assim, a gente precisa, sim, né, reconhecer que indubitavelmente ele foi um Papa aí muito mais progressista, né? O João Paulo II já tinha sido, comparado com o João XXIII, já tinha sido um Papa assim, já bem mais aberto, né? O Papa peregrino, aquela questão toda. Uhum. Né? Enfim, isso é inegável. Agora, trazer esses rótulos ideológicos, assim, eu acho que realmente não é algo que a gente possa fazer se a gente tem um conhecimento um pouco mais aprofundado de causa. Né? Exatamente. Precisa de uma leitura mais ampla, né? Tanto do aspecto mais religioso, teológico, quanto do lado político, né? Então, é uma questão muito relacionada, assim, ao ambiente de mundo que a gente tem vivido, essa polarização, essa
volta dos nacionalismos e tal, né? Essa coisa mais de cada um se fechando ali. Nesse contexto surge um Papa com uma visão diferente, e isso vai gerar esses conflitos, essas visões assim, mais limitadas, mais rotulantes, né? E essa coisa dos rótulos me parece muitas vezes uma coisa meio que de militância mesmo, assim, né? Eu quero marcar um território aqui onde eu estou, igual você falou, e aí eu coloco rótulos em quem está, para criar, às vezes, até inimigos imaginários, né? No sentido do Papa, a gente viu muito a respeito disso, né? E também observar também do lado dele essa questão do conservadorismo que se manteve ali, né? Vários temas, aborto, eutanásia, o celibato, o papel da mulher, essa questão da internacionalização. Às vezes a gente olha assim para outras igrejas e a gente não percebe que há questionamentos e há conflitos muito semelhantes, né? A gente, como adventista, a gente ouve muito assim algumas visões conflituosas. Alguém fala assim: ah, tá entrando o mundo na igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. No catolicismo é a mesma coisa. No catolicismo tem briga, por exemplo, até hoje, em função do uso do latim na missa, né? Muita gente fala que usar as línguas dos povos e tal é o mundo entrando na igreja, a igreja perdendo as suas tradições, enfim. E todas essas discussões levam a esses rótulos que muitas vezes são muito limitados e que tapam meio que a visão. Se você quer ter uma visão mais ampla, mais completa realmente do cenário, precisa se libertar disso, né? Precisa entender essa diversidade, essa complexidade das situações que a gente tem para analisar. É legal, Romeu, é interessante, né? Porque essa questão do latim, né? E você trouxe muito bem. Tem pessoas, a ala mais conservadora da Igreja Católica, até hoje não aceita justamente que as missas deixaram de ser em latim. E falar nisso, nessa questão de conservador, você falou ali da Congregação para a Doutrina da Fé, que era do Papa Bento Isso, XVI, né? Rapaz, exatamente. você disse assim que era uma herança, né? E eu diria até mais do que uma herança, porque essa Congregação da Doutrina da Fé, até os anos 60, ela se chamava Santa Inquisição. Olha aí. Né? Não é uma instituição que derivou da Santa Inquisição, ela é a Santa Inquisição, só que ela mudou de nome. Né? Eles fizeram lá uma alteração, né? levaram o contrato lá, o estatuto lá no contador e disseram que para fazer uma alteração da razão social, foi só isso. Mas era a Santa Talvez até só Inquisição. o nome fantasia, na verdade, né? Mas Pois continua é, sendo a Inquisição do mesmo exatamente. jeito. Então o Legal. conservadorismo é muito forte. Você trouxe muito bem, a Igreja Católica também tem essa disputa, né? E assim, É e porque, tem. assim, a gente, quando fala de Inquisição, você olha os instrumentos, assim, violentos, pena de morte e tal. Na verdade, isso vem desde a época de Jesus, né? A crucificação, que era o instrumento dos romanos, que depois acabou vindo para a própria igreja, que é a pena de morte na Inquisição. A gente, nos dias de hoje, não usa essa pena de morte literal, mas aí você usa essa questão da pena de morte para as reputações, né? Da questão dos rótulos, da questão desse combate ideológico. Muda o instrumento de ação, mas, na verdade, você está num contato agressivo e num contato, às vezes, até bélico, né? No sentido ideológico e tal. Parece mesmo essa mesma coisa, de perseguir quem pensa diferente e de infligir contra ele alguma pena capital, assim, de certa forma, né? Tirar do caminho os inimigos. Não, basta a gente entrar na internet, qualquer site de jornal que a gente queira ver, você vai ver, né? Você perseguir Exato. quem não concorda com você, né? Aí, claro, É aí isso aí. tem as perseguições aí do nível físico e tal, e tem as perseguições Sim, psicológicas, morais, sim. sociais, né? É Então, isso aí. isso aí, essa perseguição, infelizmente, é uma das ferramentas aí mais usadas, né? Quando a pessoa aí não segue, né? O exemplo de Cristo, né? Que Isso, mandou exatamente. virar a face e orar pelos que É. perseguem, né? Então, realmente Sim, a falta gente de vê diálogo e tal. o quão revolucionário foi Jesus, né? Porque é uma coisa assim, a revolução Sim. mais absurda que pode existir é Uhum. essa, né? Então, Uhum. mas assim, é interessante a gente estar analisando essa sucessão papal, né? Porque você vê qual será o próximo, né? O próximo passo que a igreja vai dar. Ninguém sabe, Sim. né? Assim, a gente tem e eu só antes de passar para esse próximo assunto, eu só queria fazer um disclaimer aqui, tá? Porque talvez você que está escutando a gente, que não, né, pode estar chateado com a gente e tal, parece estar defendendo o Papa Francisco. Não, a gente não está defendendo o Papa Francisco, não é isso. Tá? É que a gente tem que colocar algumas coisas assim, deixar algumas coisas na mesma página. Né? Quando a gente fala essas situações assim, é porque hoje você vê claramente uma infiltração da teologia, uma infiltração, né, da escatologia, com elementos estranhos, com leituras novas que elas claramente têm uma origem político-ideológica. Né? Então, assim, olha, Sim. por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo. Eu não gosto da China. Eu acho que a China
realmente é um país aqui que, né, que está acabando com o comércio no mundo enfim, está inundando o mundo com produtos baratos, de má qualidade e subsidiados pelo governo e tal, tal, tal. Beleza, aí eu vou lá para o Apocalipse e eu vejo lá o grande dragão vermelho. Ah, tá aqui a China, ó, tá prefigurada, né? Então, assim, tipo, É isso mesmo. eu levo a minha indisposição política para a Bíblia e aí eu começo a pregar e dizer, não, ó, aqui a China cria toda uma teologia em cima disso. E eu posso fazer isso, evidentemente. Então, o que eu particularmente aqui, né, não sei se você também, Romeu, concorda com isso, mas o que eu estou preocupado é o seguinte, a gente não pode inverter ou trazer novos elementos para quem são o protagonista e o antagonista no livro do Apocalipse. Sim. Né? Sim, Porque sim. senão daqui a pouco eu vou chegar a conclusões que não são verdadeiras, que não são autorizadas. Né? Daqui a pouco eu Eu, estou eu chegando... queria, eu queria adicionar um exemplo aí nesse que você falou, Claro, que é claro. do outro mundo, do mundo evangélico. É um tema assim, muito amplo, você conhece dele, acho que daria tema até para outro podcast. Que é semelhante a essa distorção aí, que é o uso da teologia do domínio dentro do mundo evangélico. Perfeito, muito bom. Estados Unidos, Brasil e tal, isso tem acontecido muito hoje. A gente percebe muito isso lá no governo Trump, agora no Brasil demais, especialmente com o projeto político de algumas igrejas aqui. Vou mencionar nomes porque eles são projetos públicos, né? A Assembleia de Deus e a Igreja Universal estão muito presentes na política brasileira. E é basicamente isso aí que você falou, que é uma coisa que é usada na análise do contexto católico, o que reflete também dentro do mundo evangélico. Mas, assim, é só um exemplo e um parênteses aqui, porque só isso aí já dá um podcast inteiro, né? Com certeza. Mas é uma distorção ideológica e política, né? E eu vou dizer, Dentro do mundo teológico. eu não vou citar o nome, eu sei qual é a igreja, tá? Mas recentemente, a questão aí de talvez 2, 3 anos atrás, veio um embaixador dos Estados Unidos especificamente para trabalhar com a bancada evangélica do Brasil, em torno Sim. de articular um embaixador, eu digo assim, um embaixador informal, não é um embaixador do governo, né? Vou deixar claro aqui. Sim. Para articular uma organização, né, um alinhamento político de estratégias, de objetivos e tal, alinhar as bancadas aqui da América do Sul com a bancada evangélica nos Estados Unidos, tá? E eu não estou falando de uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica, uma igreja neopentecostal, estou falando de uma igreja protestante tradicional, que eu sei qual é ela, tá? E eu não vou falar. E não é a igreja adventista, tá? Antes que alguém ache que eu tô botando alguma coisa aí, tá? Deixar bem claro. Não é, graças a Deus, tá? Graças a Deus não é. Mas é uma igreja protestante tradicional, muito famosa, muito bem, né? Que eu considero com uma reputação muito boa no Brasil. Mas veio lá o cidadão, veio aqui, veio falar com deputado, com senador, com todo mundo aqui, fazer reuniões, justamente para colocar uma agenda, uma pauta política, né? Fortemente, vamos dizer assim, dirigida, né? Pela liderança eclesiástica, né, religiosa e tal. Então, assim, em síntese, né, Roma, a gente não está defendendo o Papa Francisco, a gente não está defendendo a Igreja Católica, a gente está dizendo assim, abre o olho com esses discursos assim, né, simples, né, que está falando do comunismo, que não sei o quê. A gente também não está defendendo o comunismo, tá? Não está dizendo que o comunismo está certo, que não tem problema e tal, não é isso, tá? Mas, assim, nenhuma ideologia hoje, né, no mundo, ou hoje ou no passado, ela pode ter o direito de dizer que ela é de Deus, né, e ao mesmo tempo acusar que a outra é do diabo, porque todas elas, né, os governos humanos, né, exato, como disse Jesus, os governos humanos, eles, né, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, né, então assim, claro que em todas essas frentes aí existem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas pias, pessoas de Deus, né, mas realmente não são os rótulos humanos que vão definir o lado de cada um aí no dia do acerto de contas, né? Então é isso. Mas, Romeu, eu queria que o tempo está passando tão rápido aqui, eu sinto que a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso. Mas assim, vamos falar agora um pouco, né? Esse foi o nosso passado recente. Vamos falar assim de presente e futuro, né? O que a gente pode esperar para o futuro? Quais são as implicações aí de a gente ter um Papa conservador ou um Papa liberal, mais uma vez, né, seguindo a tendência, né, do Papa Francisco aí enfim, né, na posição mais alta aí do cristianismo, vamos dizer assim, né, mesmo que as igrejas protestantes não reconheçam o Papa como, né, autoridade eclesiástica, é inegável, né, que a gente tem na figura do papado o maior destaque, né, global aí em termos de cristianismo, né? Essa é a grande questão agora que se coloca, né? Caminhos que pode seguir. Pessoalmente, eu acho que ficou um legado muito forte do Papa Francisco e que é uma possibilidade desse caminho
mais progressista, mais de diálogo e tal, continuar. Mas sempre pode haver alguma virada aí no sentido conservador. O reflexo disso no mundo, na questão política, ele pode acontecer de diversas formas, né? Porque é sempre um líder influente, apesar de não ter todo o poder que já teve no passado, como eu disse, né? Mas ele exerce uma influência nas ações aí em diversos contextos da presença da igreja, né? A gente pode partir para uma coisa de se buscar combater essa questão que tem acontecido hoje desse fortalecimento de visões de extrema-direita em vários lugares, né, um reforço do conservadorismo de alguma forma, e também a gente pode ver uma guinada para um lado mais conservador. Hoje, aparentemente, o cenário parece mais difícil por esse sentido, mas é algo possível de se acontecer, até porque muitas pessoas muito influentes, muito cardeais em várias posições estratégicas tiveram seus posicionamentos contrários à atuação do Papa Francisco, né? Então, é um jogo de poder assim bastante interessante, com muitas variáveis a serem analisadas, né? Nesse ponto, quem se deu muito bem foi a Amazon Prime, né? Com o filme Conclave, que está em primeiro lugar aí no Brasil, Rapaz, e e que é por realmente um filme muito bom. coincidência, eu comecei a assistir aquele filme antes do Sim. Papa Francisco morrer, viu? Ó, olha aí, Eu acho que ele morreu acho que numa segunda-feira, alguma coisa assim. Eu comecei a foi, assistir no dia sábado à 21. noite. E foi Sim, coincidência pura, né? Mas assim, vale a pena, tá? Você que tá escutando, vale a pena assistir o sim, filme. sim. Ele tem algumas Sim. distorções que não é bem assim que É, funciona lá e é, tal, né? Tem uma questão de uma sim, agenda política ali que tá, né, na é, entrelinha, claro, né? mas ainda assim Sim. vale muito a pena para você saber como é que é o É, processo. O processo ali muito uhum, próximo daquilo que foi retratado no filme, né? isso. E uma boa produção, né? Bons atores e tal, então é um entretenimento Realmente, um filme interessante também. cativante, né? Exato. E aí a gente, nessa coisa, é interessante, né, galera? Tem até bolsa de apostas aí e tal, tem muita coisa rolando e a galera acompanha de perto, né? A princípio, o conclave deve começar dia 7 de maio, e aí o mundo vai estar de olho, porque assim, pode ter toda uma mensagem a ser passada por meio dessa decisão que for tomada, né? Alguns acham que há uma possibilidade de mudar, né, de certa forma, tipo um papa asiático ou africano, alguma coisa assim, ou retomar um caminho europeu, né? Há mais de 40 anos que nós temos um papa italiano, por exemplo, que é uma tradição muito forte. Então, esse conclave ele pode trazer uma mensagem para o mundo aí de uma certa o rumo, né, que se vai tomar. De qualquer forma, isso influencia até certo ponto, né, porque a gente vê hoje um conflito muito forte entre várias visões de mundo, várias forças aí, e especialmente no mundo econômico, político, a gente vê um fortalecimento muito grande de potências que eram tidas como potências, como é que eu vou dizer assim, como é que da periferia, né, potências periféricas, como China, Índia, o próprio Brasil, enfim, e o jogo político no mundo vai mudando. Então, o aspecto da liderança da Igreja Católica traz um pouco dessa visão, nesse mundo que vai ficando menos globalista, conforme vai tendo essas visões mais nacionalistas, mas, por outro lado, uma continuidade de uma liderança, quem sabe, mais progressista, como foi o Papa Francisco, pode ajudar a amenizar um pouco disso. Eu acho bastante difícil, e acho que a gente tende para uma intensificação desses conflitos aí. Até porque, assim, quando você vai ter uma visão mais escatológica, mais profética, você vê que as expectativas são cada vez piores, né? Então, a gente é difícil ter uma visão assim muito otimista com relação ao futuro, com relação às guerras, às negociações de paz, aos interesses das nações. A gente sempre vê uma perspectiva assim de mais degradação, infelizmente. Romeu, é legal, assim, a gente refletir sobre isso, porque você vê, assim, né, a pessoa pode estar escutando a gente e perguntando assim, tá, mas vocês acabaram de falar que o Papa não é comunista, agora você está falando que ele é progressista. Isso é mais uma coisa complexa, porque eles não são a mesma coisa, né, o progressismo e o É, comunismo, né, sim, enfim, sim. tem uma coisa que está contida dentro da outra e às vezes não está e tal, né. Então, assim, eu só quero deixar claro, né, se está ficando muito confuso, existe uma diferença entre o progressismo, o cristianismo progressista e a Uhum. política progressista. São duas coisas um pouco diferentes. Elas têm coisas em comum, mas são coisas diferentes. Não é? E o progressismo dentro da Igreja Católica ele significa uma coisa, dentro da Igreja Protestante significa outra. Né? Então, assim, vai mais ou menos alinhado, tem alguns ideais em comum, mas
quando a gente está falando isso, não está falando necessariamente de sinônimos, tá? Então isso é importante a gente ter em mente. Até porque o comunismo, ipsis literis, ele é um regime ateu, né? Então, assim, seria até um contrassenso enfim, a gente pensar numa religião cristã que, né, não sei se fosse uma religião suicida, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Porque tem toda aquela questão... E a própria base, assim, do comunismo, que questiona a propriedade privada, a atuação do Estado, sim, né? As relações do capitalistas. né? Exato. A Igreja Católica meio de longe, nem questiona essas coisas, né? Enfim, então por isso que é muito difícil você fazer esse tipo de análise, né? Nessas bases é muito incoerente, não tem como. E de fato a Igreja Católica ela tem desafios, né? Então assim você vê nos países, vamos chamar assim, os países menos desenvolvidos, né? Os países em desenvolvimento, ela tem perdido, vamos chamar assim, um market share, né? Tem perdido uma parcela de mercado. Exatamente. Para as igrejas pentecostais, principalmente, né, que é uma igreja das periferias, que assim uma leitura evangélica assim que conseguiu cativar muito o pessoal, assim, realmente as classes D e E, né? E a Igreja Católica hoje, olha, preste atenção, tá? Você que está nos escutando, preste atenção. A Igreja Católica hoje, ela é uma igreja da classe média e da classe alta, tá? Ela tem um trabalho com os pobres? Sim, sem dúvida. Mas é uma igreja da classe média e da classe alta. Isso é muito significativo. Tá? Então ela tem desafios, né, com as classes mais pobres, que hoje estão dominadas pelo evangelicado. Outro dia eu escutei uma análise que dizia assim, né? Olha, lá no seu apartamento, lá você é católica, você vai na missa e tal, mas a empregada, o eletricista, o porteiro são todos pentecostais, tá? Pode ter certeza disso. Né? Então é um desafio para a igreja. E, cara, e é o nosso dia a dia, é verdade. Né? Quem é católico hoje, assim, você vê, claro, né? Tem o pessoal mais simples, mas geralmente é o pessoal da classe média. A gente tá falando aí de classe B, classe C, né? Classe A, agora a classe D e E é massivamente evangélico, né? Evangélico e neopentecostal, mas principalmente pentecostal e evangélico. Agora sim, você vê, é um desafio para eles. Na Europa, por outro lado, é o continente em que eles têm mais sofrido perdas, né? É onde eles têm talvez o maior desafio hoje no mundo, a Igreja Católica, porque é um continente que está muito secularizado, né? O ateísmo cresce muito. E aí, por outro lado, você tem outros desafios, por exemplo, na China, né? A China, eles têm as religiões lá podem ser exercidas, só que elas não podem estar subordinadas a pessoas ou fora do país, né? Então, assim, aí parece que tem, pelo que eu entendi, tem meio que uma igreja paralela lá dentro da China e tal, e isso é um desafio para eles, porque, enfim, como é que você vai lidar com essa situação e tal, né? Então ela tá cheia de desafios para lutar, mas ainda assim, né, ela é de longe a maior denominação cristã do mundo, né? Como você falou ali lá no início do nosso podcast, 1 bilhão, nada menos do que 1 bilhão, mais de 1 bilhão de membros, né, no mundo todo. Então, isso aí com certeza é um poder tremendo, tá? É realmente muito algo pesado que a gente tem que pensar. E, enfim, né, Romeu, assim, eu acho que foi muito bacana a gente estar discutindo sobre isso, né? A gente não sabe efetivamente, né? Eu gostei muito que alguém colocou lá no grupo outro dia que, assim, quem entra no conclave, quem entra papa, sai cardeal, né? Sai cardeal. É muito interessante, porque assim, não se tem notícia de um papa, digamos assim, favorito, né, que foi favorito para um cara que tenha vencido, que tenha confirmado, né? O Papa Francisco mesmo era o azarão. Se fosse lá no Fantástico dos anos 90, aí apareceu o Léo Batista com a zebrinha, né, dizendo, ó, zebrinha, lá e tal, né? Então, e hoje pode ser que tenha alguma coisa assim, pode ser que a gente tá esperando um Papa negro, africano, e venha o italiano, como você trouxe, né? Ou outra opção que não tenha nada a ver com essa, né? Enfim, mas seja como for, né, a gente assim, é importante a gente estar atento, né, à nossa leitura atual, né, aos nossos noticiários, mas mais importante ainda é conhecendo, né, a Bíblia, né, a gente precisa conhecer, né, se a gente quer evitar aí de cair, né, em armadilhas, a gente realmente precisa conhecer a fundo, né, e isso significa, né, não confiar apenas em blogs, não confiar apenas em sites, mas pegar boas literaturas bem recomendadas, bem referenciadas, para a gente aprofundar, porque essa é a nossa obrigação enquanto cristãos, é conhecer aquilo que a gente acredita, né? Então, Romeu, últimas palavras aqui, então, para a gente fechar o podcast de hoje, né? Que foi muito bom aí, já aproveito para te agradecer a tua presença, realmente foi, mais uma vez, abrilhantadora,
E espero que você volte outras vezes aí pra gente falar de tantos outros temas aí que a gente, né, deu uma arranhadinha neles aí que de repente a gente pode aprofundar mais em outras oportunidades. Pois é, isso mesmo. Eu que agradeço, foi uma experiência muito boa. Eu acho que é o que você falou, é importante estarmos atentos aí para todos os acontecimentos, sempre buscando ter uma visão mais ampla, né? A gente fica pensando assim só um determinado caminho, um determinado modo de ver as coisas, a gente acaba se limitando. Então é muito importante essa ampliação assim, da análise, que com certeza a gente vai estar ligado e vai avançar bem. E ficou realmente aí umas pontinhas soltas, né? A gente pode ir mais para frente, combinar algum outro momento e com certeza vai ser bem bacana de explorarmos aí outros temas, outras nuances. E estamos à disposição. Se precisar, é só nos chamar aí, estamos juntos. Excelente, Romeu. Valeu, muito obrigado aí, né? Você que nos escutou aqui, obrigado, tá? Muito obrigado aí pela sua presença virtual aqui, né? No seu aparelho aí, de celular, no seu computador, você está nos ouvindo. A gente quer dizer que a gente se sente honrado, né? Cada vez que alguém escuta o nosso podcast, mais ainda se você compartilha esse podcast. Então, por favor, aí manda para as pessoas que você gosta aí, pessoas que são empolgadas com o tema de profecias, aquele irmãozinho lá que está preocupado com a profecia do 8º rei lá de Apocalipse 17 e tá, e para quem quer saber só um pouquinho mais aí, né, de como é que funciona esse mundo político e tal, né, até com uma visão mais secularizada também, acredito que nesse podcast aqui você pode ter encontrado subsídios aí para isso também, tá certo? Então, Romeu, mais uma vez, obrigado você aí, nosso ouvinte, né, especialmente você. E toda quinta-feira, né, se Deus quiser permitir aí, a gente está lançando mais um episódio do podcast, você já sabe, Cevada com Plutônio. Grande abraço e até a próxima então. Tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.